Após o cadastro do processo, nós vamos mudar o nosso perfil aqui para apoio a processo, para dar sequência a todo o cadastro aí do nosso processo. Nós temos aqui julgamento, o fluxo. Qual é a tarefa que nós temos? Nós temos que distribuir esse determinado processo. Então, o que nós vamos fazer, né? Aqui nós temos várias informações sobre o processo, ainda não temos o relator, né? Então, vamos executar essa atividade, realizar a atividade. Lembrando que esse processo, como ele já tramitou dentro do conselho, está apto para ir para julgamento, já foi definido nesse processo, obviamente, o relator ele já fez o seu relato, né? Então aqui nós estamos marcando uma coisa que já aconteceu no processo no conselho. Veja, nesse caso aqui, para a nossa demonstração, eu criei aqui 5 conselheiros, certo? E aqui embaixo, inclusive, tem uma coisa bastante importante que eu tenho, quem são aqui, como que está essa distribuição dos conselheiros aqui. Então, por exemplo, conselheiro 1 ele já foi distribuído para 23 processos, conselheiro 2 para 8. À medida que eu vou marcando essa distribuição, ele já vai ficando com essas coisas todas marcadas, né? Incluindo aqui, ele fica marcando também os processos que eu tenho, os relatados e aqueles processos que eu tenho a relatar, né? Então, no caso do conselheiro 5, ele tem um relatado, mas tem 7 ainda a relatar. Vamos marcar aqui o conselheiro 3, né? Vai ser o que foi escolhido como relator desse processo. E vamos em frente aqui, né? Vamos para a próxima ação. A próxima ação, qual seria essa próxima ação? Essa próxima ação é onde eu também vou inserir numa determinada sessão de julgamento, ou seja, eu vou pautar esse processo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de execução e a gente vai verificar que aqui na raia aqui eu tenho distribuir o processo e na sequência também eu vou pautar e vou inserir o voto, que são os documentos de sessão. Ora, digamos que houve um equívoco na hora de fazer essa distribuição do processo. Vamos sair daqui. A pessoa que foi fazer a marcação da distribuição, ela marcou equivocado. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo nesse formato aqui, ó. Eu tenho o processo, né? Vejam que aqui eu não posso mais iniciar processo, porque eu sou apoio, não mais cadastro. Poderia consultar o processo e posso redistribuir esse determinado processo, né? Qual é o tipo do processo? Aqui é o processo de julgamento. Qual é o número desse processo? É o 2085/2020. Eu vou pesquisar esse determinado processo aqui, né? Tá lá ele. Então, esse processo que está com o conselheiro 3, eu poderia o quê? Marcar aqui e efetuar essa redistribuição. Vejam que eu posso tanto fazer uma redistribuição de um quanto de vários, né? Mas lembrando que o que eu estou fazendo aqui é marcando o que já foi feito na tramitação do processo que está apto para julgamento, né? Já que esse processo já foi distribuído e os documentos de sessão, seja o relato, fundamentação e voto, já foram devidamente gerados pelo relator. Aqui é uma forma de eu resolver algum equívoco na marcação da distribuição. Não vamos mudar aqui, vamos deixar aí ele como o conselheiro 3 como relator e vamos em frente aqui. Então vamos voltar, aqui nós temos aqui em cima o acesso ao nosso painel de usuário, nosso home. Vamos voltar lá, o que nós temos nesse momento? Nós temos justamente que pautar o processo. Poxa, mas a gente não tem ainda as sessões definidas. Então vamos lá, vamos utilizando aqui o nosso menu, sessão de julgamento, eu posso cadastrar sessões de julgamento para poder pautar esse processo. Então vamos cadastrar uma sessão. Veja, aqui eu tenho várias, aqui, mas vamos formulário aqui para poder cadastrar uma específica. A sala,
eu tenho apenas a sala 1, mas eu poderia ter sala 2, sala 3, plenário, etc. Só tem uma sala no meu conselho. A unidade decisora colegiada tem o pleno e câmara. Eu poderia ter pleno, câmara 1, câmara 2, câmara 3, assim por diante. Vamos marcar no pleno. A sessão é ordinária. A periodicidade aqui, eu poderia ter várias periodicidades possíveis. Digamos que eu quisesse marcar sessões toda semana, colocando em semanal, ele vai me pedir aqui qual é a data de início, a data final, o horário, iria marcar uma quantidade aqui de sessões aí, né? A mesma coisa eu poderia ter para, se eu quisesse marcar de forma diária, né? Então eu posso marcar uma quantidade específica ou até uma data, mas não. No nosso caso aqui nós vamos marcar apenas, vamos criar apenas uma sessão de julgamento. Essa sessão vamos colocar ela lá para setembro, vou colocar aqui no dia 20 de setembro, horário de início às 8 horas, às 8 horas até às 12 horas, lembrando que essa data de sessão, hora de início e fim, ela não é mandatória para que as coisas ocorram realmente nessa data e nessa hora. Existe uma flexibilidade. Por exemplo, uma sessão não pôde ocorrer numa determinada data por falta de algum conselheiro, problema de viagem, mas que resolveram fazer no dia seguinte. É possível se fazer essa sessão no dia seguinte. O horário tem que ser extrapolado, tem que ser começado um pouco mais tarde, não tem problema também. Isso aqui é um indicativo, mas ele não é determinante do que as coisas. Tem que ter essa flexibilidade, até porque a própria ação dos conselheiros, né, dentro dos conselhos, ele tem essa flexibilidade. Tem que se entender também que essa marcação de sessões, o ideal é que a gente faça uma quantidade maior, até para que, se eu for adiar um processo, eu já tenho sessões para elas serem colocadas aí, certo? Então, outra coisa interessante é o seguinte: embora aqui esses dados não sejam mandatórios para que ocorra a sessão nessa data e nesse horário, o horário que vai ocorrer a sessão, a data, isso fica registrado na aplicação. Eu vou incluir então aqui, eu já posso fazer essa distribuição para a data de 20 de setembro. Vamos lá, vamos voltar aqui no nosso home. Aqui eu tenho o home. E lá eu vou fazer justamente o que? Eu vou fazer agora, eu vou pautar esse processo. Pronto. Pautado esse determinado processo, aqui. Agora sim, eu posso selecionar um colegiado, o pleno, e vou marcar que está apto para pauta, né? Quero selecionar uma sessão? Sim, eu já criei essa sessão, vou selecionar. Ela estava lá em setembro, no dia 20 de setembro. Nossa, marquei no domingo. O pessoal tá com muita coisa para fazer, vai fazer sessão no domingo. Aqui, que é outra coisa que é possível. A gente pode fazer sessões de final de semana. Isso tem vários conselhos que eu já visitei. Alguns deles, por exemplo, em São Paulo, que tem um alto volume de sessões, que eles chegam a fazer à noite ou final de semana. Então a gente não pode criar nenhum tipo de impeditivo para isso. Vamos lá. Vou incluir esse processo aqui. Ele já está incluído, né? Digamos que aqui eu tenho incluído já 10, 20 processos desses nessa determinada sessão do dia 20 de setembro. O que eu teria que fazer antes de dar continuidade? Eu teria que fechar essa pauta e imprimir até para poder dar publicidade. Vamos fazer isso. Vamos aqui, novamente no nosso menu, sessão de julgamento, relação de julgamento. Essa relação de julgamento, a gente vê que essa última aqui, ó, do dia 20 de setembro, está aberta. É ela que a gente quer fechar. Quer fechar essa determinada pauta, só tem um processo. Tá vendo? A pauta deve ser fechada até 10/9, ou seja, 10 dias antes da sessão. Isso aqui é configurável. É um indicativo, na realidade também não é um limitante, porque eu posso ainda inserir processos, por exemplo, aqui em cima com a inclusão extra pauta. Esse processo foi inclusão por pauta, mas eu posso também, por uma necessidade do próprio conselho, fazer essa inserção extra pauta.
Vou fechar essa pauta aqui, tá? Fecho a pauta, pronto. E posso até, se for o caso, imprimir aqui a relação aqui de julgamento, né? Eu imprimo e tá aí. Só tem esse nosso processo 2085 que está aqui indo para julgamento. Vou fechar aqui a nossa relação, né? Feito isso, vamos voltar lá na próxima ação. Qual é a próxima ação que nós temos aqui no nosso processo de julgamento? Eu ainda estou em pautar o processo, porque eu não tenho continuidade. Está aqui, agora já tem o relator, tá vendo? O conselheiro 3. E vamos em frente aqui. Aqui eu tenho as informações, poderia até retirar de pauta, não é o caso. Qual é a próxima ação que eu vou fazer? É inserir os documentos de sessão. É isso que nós vamos fazer nesse determinado momento, que eu vou inserir o voto. Então nós vamos inserir os documentos que vão ser apreciados nessa sessão de julgamento. De conselho para conselho nós temos muita variação. Existem conselhos que têm apenas o relatório, outros têm o relatório, tem fundamentação e voto, ou relatório e voto. Nesse caso, todos esses documentos eles vão ser inseridos justamente nesses documentos de sessão. Então vamos inserir aqui os documentos de sessão. Podemos dar uma arrumada nesse determinado documento aqui, né? Poderia ser marcado aqui, por exemplo, esse aqui é o relatório, embaixo teria fundamentação, embaixo teria voto, ou seja, são aqueles documentos que vão ser apresentados durante a sessão de julgamento. Pronto. Feito isso, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que marcar, ou seja, se esse conselheiro aqui, ele lá no seu voto, ele absolveu ou não. Eu vou pela culpabilidade, né? E todos os documentos de sessão já estão inseridos aqui. E vamos para a próxima ação. O que vai acontecer nesse determinado momento? Eu já fiz todo o cadastro do processo, marquei os conselheiros relatores, inseri os documentos que vão ser apreciados na sessão de julgamento. Esse momento ele está aguardando o julgamento aqui. Então, se eu for no gráfico de execução, eu vou verificar o quê? Que nós tivemos toda essa tramitação aqui, né? E estamos aqui justamente aguardando quando vai ser iniciado esse determinado julgamento. Aqui a gente pode ver histórico das distribuições, apareceu mais uma aba, ele foi distribuído para o conselheiro 3. Eu tenho aqui todas as tramitações até esse momento no meu julgamento virtual, né? Estou parado aqui justamente aguardando o julgamento. E em processo aqui eu tenho os documentos que foram inseridos até esse momento. Obviamente nesse momento até foi apenas os autos do processo que foram aqui inseridos, né? E aqui a gente já consegue ver que tem mais informações como polo ativo, polo passivo, etc. A partir desse determinado momento nós ficamos então aguardando a data e horário para que esse processo seja devidamente julgado.